Tem um exercício que me deu mais clareza sobre a minha vida do que anos de planejamento. É desconfortável, mas funciona. Fica até o final. Deixa eu te contar o que aconteceu numa noite que eu nunca esqueci. Eu estava numa imersão a 60 quilômetros daqui de Goiânia, era uma edição especial para quem tinha entre 30 e 50 pessoas na equipe. Eles me convidaram para participar. A imersão era dividida em 3 partes, manhã, tarde e noite. O intervalo era só para comer o almoço, a janta e dormir. O resto era só conteúdo o tempo todo. Numa dessas noites, depois de comer e tomar banho, eu fui pro auditório para a sessão da noite. Chegando na porta, imagina comigo. Tinha 2 mulheres com vestido preto longo, um véu de renda cobrindo o rosto. A porta do auditório estava fechada. Eu já pensei, ai, 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 que coisa mais sombria. Quando eu cheguei mais perto, elas abriram a porta. Eu entrei. Elas fecharam a porta. Quando eu olhei para trás, ouvindo o barulho da porta batendo, tinha 2 homens de terno preto com os braços cruzados assim, ó. Do tipo, daqui não sai ninguém. O auditório estava todo cheio de fumaça, não dava para enxergar nem um palmo na minha frente. Só dava para ver uns focos de luz, vários focos de luz que vinham de velas. O chão estava coalhado de vela. Quando eu vi que era a vela, eu fiquei todo arrepiado. Aí veio outra mulher, me pegou pela mão e foi me conduzindo até um lugar no chão para sentar. E cada pessoa que chegava da janta, eles abriam a porta e a pessoa entrava, eles fechavam a porta e alguém vinha conduzir essa pessoa para sentar no chão. Uma vez que todo mundo estava dentro, eles desligaram a fumaça e aí começou a tocar uma música fúnebre. Mas que som de qualidade! Dava para ouvir os agudos, os médios, os graves, uma música fúnebre tocada num órgão. Parecia que o órgão estava lá dentro. E aquele suspense no ar, tipo assim, o que tá rolando aqui? Conforme a fumaça foi diminuindo, dava para ver que eles tinham colocado a gente sentado no chão, no formato de roda, sabe? E no meio da roda tinha um objeto. Não dava para ver direito o que que era, mas tinha alguma coisa lá, em cima de um pedestal. Do lado tinha uma linda coroa de flores, a coisa mais linda de ver. Aí as 2 mulheres que estavam na porta do lado de fora entraram, se encostaram no caixão, se debruçaram em cima dele e começaram a chorar copiosamente, de verdade, soluçando a si mesmo. Imagina essa cena. Conforme o tempo foi passando e a fumaça foi diminuindo, de onde eu estava sentado, dava para ver que dentro do caixão tinha um nariz, tinha alguém assim, ó, de verdade lá dentro. Eu fiquei olhando bem assim na barriga para ver se a barriga mexia. Tinha até aquela telinha branca por cima, sabe? Igualzinho velório mesmo. E as 2 mulheres começaram a falar: Meu Deus, foi tão de repente, era uma pessoa tão boa, tanta pessoa ruim no mundo e as pessoas boas morrem. Ele era tão alegre, tão bem resolvido. Elas arrasaram na atuação, sabe? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi: ninguém ia chorar daquele jeito no meu caixão. Se tivesse alguém para chorar no meu caixão daquele jeito, não ia falar o que elas estavam falando ali, sobre aquele defunto. Quando essa sessão acabou, lá pelas 11 da noite, eu estava com muita clareza, com muita nitidez, com a certeza de que eu não ia ter arrependimentos na minha vida depois daquilo. Uma clareza que eu não tinha antes. Uma visão de longe, com precisão de quem eu queria ser e de quem eu ainda não era. E foi naquele momento que eu entendi algo que mudou a forma como eu encaro cada dia. A maioria das pessoas vive ocupada, correndo, apagando incêndio, respondendo mensagem, pagando boleto, resolvendo problema. E nessa correria toda, vai passando o tempo sem que a pessoa pare um segundo para se perguntar: quem eu tô me tornando? Não é o que eu tô conquistando, não é o que eu tô acumulando, mas quem eu tô me tornando. E o preço disso não aparece hoje, aparece lá na frente, quando os filhos já cresceram e você não estava presente. Quando o casamento foi se esvaziando em silêncio e você não percebeu. Quando você olha para trás e vê décadas de uma vida que foi vivida no automático, sem intenção, sem direção, esse é o arrependimento que ninguém quer ter. E a maioria das pessoas só pensa nisso quando já é tarde demais. Mas você está aqui agora e ainda dá tempo. O exercício que eu vou te propor não é sobre morte, é sobre vida. É sobre você usar a ideia do fim para ter clareza do que importa agora. Porque quando você imagina o seu velório, quando você pensa no que as pessoas vão dizer sobre você, uma coisa fica muito clara. Ninguém vai falar do seu carro, ninguém vai falar da sua conta bancária, ninguém vai falar do tamanho da sua empresa. Eles vão falar de quem você foi. Imagina comigo que era você entrando naquele mesmo auditório. Você ouve o som do órgão. Você ouve a música fúnebre. Você chega no caixão e de repente você se dá de cara
com você mesmo lá dentro. Esse é o seu velório. Daqui a 20 anos, as pessoas ao redor vêm para te homenagear, demonstrar amor, demonstrar o carinho que sentem por você, e ao aguardar o início da cerimônia fúnebre, você olha para baixo e percebe que nas suas mãos tem um papel. E nesse papel está escrito que vai ter 4 oradores na sua cerimônia. O primeiro orador é alguém da sua família. O segundo orador é alguém com quem você trabalha. O terceiro orador é um amigo seu, alguém que pode dar uma boa ideia de quem você foi. E o quarto orador é alguém da comunidade onde você prestava serviço, da sua igreja. Agora eu quero que você pense profundamente. O que esses 4 oradores diriam sobre você? Que tipo de filho você foi? Que tipo de marido você foi? Que tipo de trabalhador você foi? Que tipo de servo você foi? Que tipo de caráter você teria demonstrado ao longo da vida? Olhe cuidadosamente para as pessoas ao redor e imagina que papel você gostaria de ter desempenhado na vida delas. Porque esses oradores não estão narrando a fazenda que você comprou, não estão narrando a casa na praia, o loteamento que você fez, o patrimônio que você acumulou, não. Eles estão narrando quem você foi, não o que você conquistou. A pessoa que você se tornou. Você foi útil? Você foi amoroso? Você foi gentil? Você foi bem-humorado? Você foi cuidador? Você foi generoso? Você foi presente? Você foi digno? Você foi provedor? Você foi protetor? Você foi bom? Você foi íntegro? Você foi fiel? Você foi verdadeiro? Você foi amigo? Você foi perdoador? Você foi resiliente? Você foi protagonista? Essa pessoa que atingiu seu potencial ao máximo? Você foi ensinável? Você foi sábio? Você foi feliz? Você foi uma pessoa culta? Você foi viajado? Você foi paciente? Você foi cativante? Você foi um resolvedor de problemas? O que eles estão dizendo sobre a pessoa que você se tornou? Tem uma frase que eu gosto muito. Viver é fazer. Não é viver é planejar. Não é viver é sonhar. Viver é fazer. Então o exercício começa aqui. Com a ideia de você imaginar a sua própria morte, visualizar o seu velório, onde uma terceira pessoa chega e começa a narrar a sua vida. O objetivo é você escrever a versão da sua vida onde tudo deu certo. Tudo aconteceu, onde você atingiu o seu potencial máximo, onde você alcançou todos os seus objetivos e se tornou a pessoa que você queria ser. A proposta é escrever a sua biografia de trás para frente, não com base no que já aconteceu, mas com base no que você gostaria que acontecesse. Sua vida real como se você tivesse alcançado o seu nível máximo de realização. Esse texto deve ser escrito na terceira pessoa, como se um observador externo estivesse te descrevendo. E deve ser escrito como se fosse no momento da sua morte, no momento do seu funeral. E também deve ser escrito como se você tivesse alcançado o potencial máximo da sua vida. Escreve à mão, papel e caneta na mão, de 20 a 30 linhas, do que eles diziam a seu respeito. Seja bem objetivo. Pausa e escreve. Agora que você escreveu essas 20 ou 30 linhas, é como se você tivesse ganhado uma segunda chance. É como se você estivesse respirando fundo e percebido, eu ainda estou vivo, ainda dá tempo, ainda posso ser essa pessoa. Respira, checa, ainda estou aqui, estou respirando, não morri, estou vivo, então vai lá, escreve, porque essa carta é o ponto de partida de tudo que vem pela frente. Então você acabou de fazer agora o que a maioria das pessoas nunca vai fazer. Você parou, saiu do automático, imaginou o fim para entender o que importa agora. Você pensou nos 4 oradores, na família, no trabalho, nos amigos, na comunidade e se perguntou: o que eles diriam sobre quem eu fui? Não sobre o que você conquistou, sobre quem você se tornou. Ninguém vai falar do carro, ninguém vai falar da conta bancária. Vão falar de você no presente. Se foi generoso, se foi íntegro, se foi útil. E a boa notícia é que você ainda está vivo. Ainda dá tempo. A biografia que você escreveu não é memória. É destino, porque você escreveu de trás para frente. Viver é fazer. Então vai lá, escreve, porque essa carta é o ponto de partida de tudo que vem pela frente. Se inscreve no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo.